Meus irmãos, Pai do Senhor, aqui quem vos fala é o presbítero Samuel. Eu sou amigo do pastor Web. Por esses dias, o pastor Web, ele entrou em contato comigo, pediu para mim gravar um vídeo trazendo uma palavra de Deus para o coração dos meus irmãos. Desde já eu quero louvar a Deus pela vida do meu querido e amigo pastor e de sua esposa e também de todos os membros da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Cascavel e das outras congregações. Que as mãos de Deus continuem repousando sobre cada um de vocês, sobre a família de vocês. O texto que eu trago aqui por base está inserido no capítulo 3 de Esdras, no versículo de número 2, a qual nós vamos ler, o versículo de número 6. Diz-nos assim a palavra de Deus. Então Jesua, filho de Josadaque, e seus colegas, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Versículo 6. A partir do primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocausto ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Para quem não sabe, Esdras ele foi escriba e sacerdote. O livro de Esdras abrange mais ou menos 80 anos da história pós-exílica do povo judeu. O livro relata como Deus cumpriu sua promessa profética através de Jeremias. Por que Jeremias? Porque, para quem não sabe, Jeremias veio antes de Esdras. Jeremias, o Senhor levanta ele para exercer o ofício de profeta em um período em que a nação de Israel estava em apostasia e em convulsão espiritual. Deus levanta o profeta nesse período tão caótico e o profeta profetiza dizendo: assim diz o Senhor, os babilônios vão invadir Israel, Judá, e vão levar o povo cativo. Esse povo vai passar 70 anos no cativeiro, mas depois dos 70 anos o Senhor vai arrancá-los de lá. Quem conhece de Bíblia sabe que a profecia se cumpriu, o cativeiro babilônio chegou, e depois dos 70 anos, no findar dos 70 anos, o Senhor vai arrancar eles de lá, pois Deus vai levantar o rei Ciro, que era o rei da Pérsia. Esse rei, ele havia saqueado a Babilônia, então ele governava, ele mandava na Babilônia. Ele vai dar um decreto de ordem para libertar o povo judeu da Babilônia. O texto nos informa que este povo sai do exílio babilônico e Deus despertou o povo juntamente com os sacerdotes para a edificação da casa de Deus. Só que o capítulo de número 3 de Esdras vai nos informar que o povo não começaram primeiro construindo o templo. Eles começaram primeiro construindo o altar. O povo não começou construindo primeiro os alicerces do templo, mas primeiro o altar. Por quê? Porque o altar era onde se levavam os sacrifícios que eram oferecidos em propiciação ao pecado do povo. O povo saiu do exílio e o povo precisava de se reconciliar com Deus. O povo precisava de perdão, então se fazia necessário primeiro o altar ser erguido, para depois que o povo tivesse redimido, eles pudessem colocar suas mãos nos alicerces do templo do Senhor. Se você analisar o que está acontecendo nos dias atuais, um vírus surgiu. Esse vírus parou o mundo, uma pandemia grande. As vias aéreas estão paradas. Há um bloqueio geral nas divisas. As maiores empresas fecharam, as pequenas empresas também. Deus parou tudo, isso foi permissão de Deus. As igrejas estão fechadas, os cristãos estão dentro de casa, nós estamos vivendo uma quarentena geral, o mundo inteiro, o país de primeiro mundo parou tudo. Deus parou o mundo, Deus parou a igreja com propósito. Quando eu falo que Deus parou a igreja é porque os templos estão fechados. Deus parou a igreja e nós estamos em uma quarentena dentro de casa. Sabe por que Deus fez isso? Porque tem muita gente, tem muito cristão que até uns meses atrás não tinha tempo de levantar altar na sua casa. Quantos só viviam
de trabalho para casa, de casa para o trabalho, e mal ia na igreja, mal ia adorar a Deus. E além de não ir para o templo adorar o Senhor, não tirava um tempo para levantar, erguer um altar dentro de casa. E chegou a hora de nós cristãos, levantarmos altares dentro da nossa casa. Quanto tempo você não ora com sua família, com sua esposa, com seus filhos? Quanto tempo você não faz o devocional com Deus? Quanto tempo você não fecha a porta do seu quarto para orar, para falar com o Senhor? Eu sei que dos dias para cá Deus já despertou muitos cristãos, de uns dias para cá tem muito crente que já levantou o altar, mas ainda tem alguns que precisam levantar os seus altares. Se você analisar a história comigo, você vai ver que essa história é atualizada. Por que, Samuel? Porque quando o povo sai do cativeiro babilônico, eles não tinham altar e eles também não tinham templo. Se você observar, nós estamos vivendo isso. Os templos estão fechados e muitos, não é todos, muitos cristãos não têm altar. Os seus altares não estão erguidos. Então observe que tem muito cristão sem altar e sem um templo, porque os templos estão fechados. Chegou a hora de você levantar o seu altar, porque o altar anda com o templo. Chegou a hora de você buscar a Deus, de você levantar o altar dentro da sua casa, de você se oferecer como sacrifício agradável a Deus. É o momento da igreja buscar o Senhor. É o momento da igreja se despertar. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para a tua vida, irmão. Levante o altar na sua casa. Levante o altar no meio da sua família. Deus quer fazer coisas grandes. Eu creio que depois de tudo isso, eu estou crendo que depois dessa pandemia, desse negócio, vai haver um grande avivamento. O avivamento já começou. O avivamento já começou. Mas você que ainda não levantou o altar, você que ainda está dormindo, se acorde. Levante o seu altar na sua casa. Que Deus abençoe vocês. Essa é a reflexão de Deus. Amém.